Olá, bom dia, turma! Vamos dar continuidade às nossas aulas na disciplina de inglês, continuar falando sobre a unidade 7, que tem como título Story Time. Vamos agora para a página 74, certo? Onde a gramática ela vai falar um pouco sobre relative clauses, certo? Então, de acordo com esse título, nós podemos observar que relative clauses estão relacionados às sentenças que estão relacionados a algo ou alguém, certo? Então, essas sentenças, elas são para unir duas frases, certo? Então, são palavras que vão estar lá de acordo com coisas, ou seja, objetos, com pessoas e com lugares. Então, esses relative clauses são essas sentenças que vão estar lá para relacionar a algo ou alguém, certo? A primeira frase está relacionada com a segunda frase e entre essas duas frases tem uma palavra de ligação entre elas. Vou colocar aqui no quadro para vocês verem essas três palavrinhas com relação a objetos, a coisas, a lugares e a pessoas, ok? Observando aqui no quadro, nós temos essas três palavras como eu acabei de falar, certo? Essas palavras, elas vão estar lá para separar duas sentenças. Ou seja, se tem duas sentenças, ou seja, duas frases, cada uma com ponto final, então a primeira frase, nós vamos utilizar uma dessas palavras para unir essas duas frases e formar uma sentença só. Certo? Então, quando relacionamos a pessoas, nós utilizamos a palavrinha who. Quando nos referenciamos a lugares, nós utilizamos where. E quando nos relacionamos a coisas, objetos, nós utilizamos that. Então, who, where e that são palavras que vão estar lá para unir frases e formar uma única frase de acordo com pessoas, lugares ou coisas ou objetos, ok? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês e vocês vão perceber essa diferença. Em uma única frase, vocês vão perceber a diferença do uso desses relative clauses. Observem este exemplo com relação a pessoas, nós utilizamos a palavra who, ok? Como está aqui. Então, a primeira frase, ela não há utilização do relative clauses. Bella is a shy girl, ponto. She moves to a new school, ponto. Então, são duas frases, certo? São duas frases em orações diferentes, certo? Então, são separadas. Para unir essas duas frases, eu utilizo o relative clauses. Nesse caso, como eu estou falando de pessoas, certo? Então, eu utilizo o relative clauses who. Então, a frase vai ficar Bella is a shy girl who moves to a new school. Então, observe que foi adicionado o relative clauses, como também foi removido esse pronome que é com relação a ela. Por quê? Porque não há necessidade da repetição. Se a frase é uma só, já sabemos que estamos falando de Bella. Não há necessidade de colocar o pronome pessoal referente a ela, ok? E ainda com o livro aberto, vocês vão responder a questão 1, 2, 3 e 4, certo? Que vai falar sobre o relative clause para as palavras who, that e where. Primeira questão, vocês irão ler esses exemplos e completar a tabela de acordo com os pronomes relativos sublinhados, certo? Lá diz assim, Bella is a shy girl who moves to a new school where she meets a boy. He is a vampire, a special kind of vampire that only drinks animal blood. He stops a car that almost hits her, ok? São esses três exemplos que vocês vão completar essa tabelinha que está aí logo abaixo. Então,
Sabemos que quando relacionarmos a people, que são pessoas, essa palavrinha é who. Quando relacionada a things, que são coisas ou objetos, qual é a palavrinha do relative clause? Acabei de falar aqui no quadro, coloquei no quadro qual é. Quando se relaciona a pessoas e coisas, também a mesma quando relacionamos a coisas ou objetos. E quando relacionamos a places, também falamos agora há pouco. Essas palavrinhas estão sublinhadas nos exemplos acima, ok? Vocês irão preencher de acordo com esses exemplos. Na questão 2, vocês irão marcar essas sentenças de acordo com essa coluna. Primeira coluna, que vai da letra A até a letra F, vocês irão relacionar com as colunas que estão abaixo. Lembrando do uso do relative clause para pessoas, coisas ou objetos e lugares, certo? Então, observe que a primeira parte da frase ela está entre a letra A e a letra F. E a segunda parte da frase está nas demais que vocês irão relacionar, certo? Na questão 3, use who, that or where to complete the sentence. Vocês irão utilizar esses relative clauses de acordo com a frase, assim como eu já expliquei. E na questão 4, vocês irão escrever as sentenças de acordo com os relative clauses, usando who, that ou where. Então, observa que a primeira frase ela acaba com o ponto final e a segunda começa logo após. Então, essas duas frases, vocês vão unir elas através do relative clauses com as palavras who, that ou where, de acordo com o que se trata, se estamos falando de pessoas, de coisas, objetos e de lugares, e vocês vão reescrever utilizando esses relative clauses. Lembrando que a frase por completo é retirado o ponto para formar uma frase só, certo? E aí, passando para a página 75, vocês irão escutar o áudio, certo? Para responder o lesson, que tem como título A Voz in the Night, certo? Então, uma voz na noite. Esse lesson ele vai falar um pouco sobre isso. Na questão 1, vocês irão observar essas imagens, essa pintura que tem lá, ó, no livro de vocês. E vocês vão responder letra A. Where does the story take place? Onde vocês acham que essa história se passa? E letra B. Who do you think the main characters are? Então, o que você acha que são as características principais desse local? Quais são essas características principais desse local? Então, antes de escutar o áudio, vocês respondem a questão 1, certo? É uma leitura prévia da imagem que vocês devem fazer e responder a questão 1. Na questão 2, 3 e 4, vocês vão responder a partir do áudio 39, certo? Então, vocês vão escutar o áudio sobre essa história e sublinhar a sentença que melhor identifica esse tipo de texto, se é a letra A ou a letra B. Letra A diz: It's about a boy who finds a strange watch, ou is it about a boy who encounters a ghost while on vacation? De acordo com o áudio, vocês vão marcar a sentença correta. Ou ainda, it is about a boy who gets lost in a forest. Na questão 3, vocês irão escutar novamente o áudio e enumerar os eventos de acordo com a ordem que vocês escutam, certo? Nós temos 5 eventos aqui, onde eles estão todos aleatórios, todos misturados. Vocês irão escutar o áudio e enumerar a sequência correta desses eventos, ou seja, onde acontece o primeiro evento, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, enumerando de acordo com essas frases. Na questão 4, vocês irão responder essas perguntas de acordo com o áudio também, certo? Então, há necessidade de vocês escutarem mais de uma vez o áudio. Então, a importância do lesson é essa, é vocês absorverem o máximo de palavras possível, ou seja, o objetivo geral do texto que está no áudio para vocês conseguirem responder, certo? Então, essas respostas vocês também
podem responder elas em inglês, de acordo com o que vocês escutam. No Pronunciation, vocês também irão escutar o áudio e responder as questões 1 e 3, ainda da página 75, certo? Escuta o áudio 40 e aí vocês vão responder a questão 1 e a questão 3, nos áudios 40 e 41. O vocabulary dessa unidade, ela vai falar um pouco sobre adjective opposites, que são os adjetivos opostos, certo? Então, se algo é grande, o oposto de grande é pequeno. Então, big e small. Por exemplo, se algo é gordo, o oposto de gordo é magro. Então, fat, thin. Então, adjetivos opostos são aqueles que são totalmente diferentes um do outro. E aí, na questão 1, você tem duas colunas, certo? Onde tem letra A até a letra E. Good, small, quiet, cold e sad. Na outra coluna, você tem o oposto dessas palavras que eu acabei de falar. Vocês vão relacionar de acordo com a oposição dessas palavras, certo? Na questão 2, vocês irão escrever os adjetivos de acordo com as coisas que descrevem na história, certo? Então, vocês acabaram de escutar o áudio e vocês vão ver quais são os opostos dessas palavras que estão aqui nessa questão, ok? Então, qualquer dúvida, vocês mandam mensagem, tá? Estou sempre à disposição para ajudar vocês. Façam as atividades, tirem dúvidas, que o que importa é que vocês consigam aprender a absorver o máximo possível. E assim que finalizarem, mande as fotos para o meu e-mail. É importante essa interação para que eu veja o que vocês estão tentando e conseguindo fazer, e também sabemos que essa pontuação vale para a nota, ok? Beijos, até a próxima aula!